Olá, esse é mais um vídeo que a gente grava aí um por semana, compartilhando alguns motivos de oração. Eu espero que você aproveite também enquanto você assiste para ir orando ou para orar logo na sequência para os motivos que a gente tem para compartilhar hoje. Aqui nós temos mais uma pergunta do Breve Catecismo. Já encerramos aquela série de perguntas específicas sobre os 10 mandamentos, mas veja agora a pergunta 82. Alguém será capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Então, ainda refletindo sobre aquilo que a gente vê nos 10 mandamentos, né? E nenhum homem, desde a queda de Adão, é capaz nessa vida de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Ao contrário, diariamente os quebra por pensamentos, palavras e obras. Então a questão do pecado não é só daquilo que a gente faz, mas nós pecamos, nós quebramos a lei com os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas obras, motivo para a gente colocar diante de Deus em oração. Nós não somos capazes de cumprir perfeitamente a lei, nós precisamos do auxílio do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos do perdão dele, nós precisamos de ajuda para crescer na fé. E aí, ore por isso lendo também Romanos 3, 9 e 10, versículo 19 e Tiago 3, 2. Tá? Orando pela nossa igreja, mas também pelos adolescentes do nosso presbitério, queria pedir a sua oração, sua atenção para o encontro que a gente vai realizar com os adolescentes de várias igrejas no dia 9 de agosto. Então, aí nos preparativos para esse dia, nós fizemos um encontro desse no ano passado, foi muito legal, foi muito joia, com várias igrejas representadas, os adolescentes ali se conhecendo e um tempo bom de brincadeira, de lanche, de louvor a Deus também. Então a gente conta com a sua oração também para esse outro momento que vai acontecer aí em breve, né? Vamos continuar orando sempre pelos desaparecidos. Hoje a gente está destacando aqui a foto do Geraldo, então, mais abaixo, a foto dele em 2015. E aqui acima é por uma atualização de inteligência artificial. Ele desapareceu lá em Teixeiras, em Minas Gerais. Ele sumiu ao ir para a fazenda onde ele trabalhava. E aí já faz bastante tempo, mas a gente deve orar também por ele, quanto por sua família. Veja aí, pouco mais de 10 anos já. A gente deve pedir realmente a Deus por misericórdia, né? Imaginando até o desespero da própria família. Vamos orar pelo nosso país. Hoje, atenção para o estado do Espírito Santo. Então, orar pelo país, por cada um dos estados, né, pelas situações de cada local, mas também, então, pelos senadores. Então, o Fabiano, que é do PT aqui na foto de cima, no meio o Magno Malto, que é do PL na foto do meio, e embaixo, pelo Podemos, é o Marcos Duval. Então, de novo, pela atuação deles, pelos interesses do estado deles, mas do país como um todo, a integração com os outros senadores, os nossos outros governantes também, e por fé em Jesus da parte deles também. Pela Junta de Missões Nacionais, nós estamos orando por aqueles missionários que recebem algum tipo de subsídio, então eles estão ligados a alguma igreja já formada, mas com também esse suporte da JMN. Então, o pastor Manuel, a Ana Paula e os filhos Samuel, Rebeca e Débora, não estão todos aí, né? Mas lá na igreja presbiteriana de Tianguá, no Ceará. No meio aqui, pastor Eli, a Gisele e a Eveline e a Suzana, aí os quatro na foto, lá no Maranhão, igreja presbiteriana de Timon. E na igreja presbiteriana de Conselvan, em Aripuanã, lá no Mato Grosso, o pastor Hans, a Aline, né? E aí então a gente pedir também pelo trabalho que eles desenvolvem, por fé, por fortalecimento, por frutos do trabalho e crescimento da igreja. Temos orado por alguns missionários que estão na Colômbia, fizemos isso na semana passada. Aqui hoje o pastor José Wilton e a Zenilde, e a Priscila, que está se preparando para ir para a Colômbia ainda nesse ano. Então, é uma das missionárias que a gente tem apoiado também. Graças a Deus está melhor da saúde e tudo correndo bem. Em outubro tem o culto de envio e a gente poder continuar acompanhando também. Então, a maneira como Deus tem conduzido o ministério dela. E na Escócia, sem poder identificar, olha que curioso, né? O M, R e F. Então, também por essa família missionária lá na Escócia e por transformação de um país que precisa de Jesus. Né? A gente às vezes imagina que não, mas sim. E a mesma coisa para Cuba, que é o 27º país que mais persegue os cristãos. E a Parceiros da Portas Abertas fortalece a igreja perseguida por meio de distribuição de Bíblias, projetos de subsistência, treinamento bíblico, desenvolvimento de liderança, cuidado e apoio para filhos e famílias de líderes cristãos e projetos de desenvolvimento socioeconômico. Já fiz um destaque aqui, né, da missionária Priscila, mas lembrando aqui a imagem dos outros também, para que a gente esteja sempre acompanhando as informações, colocando em oração.
a gente se preparando também para entrega de literatura desse mês, né, pensando no terceiro domingo, domingo de missões, a gente se animar também com continuar ofertando para missões. E aqui a gente também lembrar das outras iniciativas de evangelismo que a gente tem tido, né? Alguns dos nossos irmãos indo a cada 15 dias lá no abrigo de crianças, Presbítero Jorge indo com algumas pessoas, se você quiser ir, pode ir também a cada 15 dias no lar de idosos, e os nossos preparativos para começar efetivamente o nosso ministério por meio de esportes. Reunião de oração de hoje, para a leitura de 1 Coríntios 6, você pode fazer essa leitura antes da reunião, estou incentivando para que você esteja lá também, né? E aí destaca ali qual é a lâmpada que mais te chamou a atenção, ou quais são as dúvidas, acerta aí para indicar as aplicações do texto para a sua vida. O coração é aquilo que é mais importante nessa passagem. E a importância de você orar agora mesmo, ore agora mesmo, talvez até com alguém que esteja perto de você, compartilhe esses motivos com ela, pergunte quais são os motivos que ela tem para colocar em oração, e esteja junto também com o restante da igreja às 8 horas da noite no nosso templo. E Deus te abençoe.